Olá, família Portal Paz. Esse é um vídeo de perguntas e respostas com os questionamentos que vocês enviam no chat, nos comentários e também via o canal de membros, né? Então vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas nesses 3 canais e uma vez no mês ou uma vez a cada 15 dias eu estou fazendo uma varredura para fazer um apanhado dessas perguntas. Então logo logo a resposta de vocês aparece por aqui. Tudo bem, Jordelê? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Muito bem. Eu vou começar pela pergunta do Fábio Martins. Então ele diz o seguinte: o tio Eikenas falou que eu vou trabalhar com psicofonia, mas como vencer essa insegurança? É um processo de amadurecimento e a mediunidade se manifestará no momento certo. Isso me dá tranquilidade, mas ele não deixou de fazer a pergunta, né? Como vencer a insegurança? Os processos mediúnicos às vezes parecem estar afastados da, das situações vivenciadas e vividas no dia a dia. E, na verdade, esta separação não existe. A insegurança que nós carregamos não é pelo fato de sermos ou não sermos médiuns, de darmos ou não darmos as comunicações. A nossa insegurança está lá que nós carregamos desde a nossa infância, de traumas não trabalhados, de traumas vividos e com que as feridas ficaram abertas, de algum processo que foi vivido em determinado local, roda de amigos, ou escola, ou em algum lugar, que fez com que nós crescêssemos ao lado desta energia de insegurança. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque a mediunidade, ela não é algo mirabolante. A mediunidade é um catalisador. Ela amplia tudo aquilo que está dentro de nós. Então veja, a pessoa insegura vai se ampliar a insegurança. E geralmente a insegurança, ela surge quando nós temos medo de errar. Esse é um dos pontos por onde mais surge a insegurança. Eu preciso ser perfeito e eu não posso errar. Então, quando eu ando num ambiente onde eu corra o risco de, pelos meus julgamentos, de errar, eu me torno inseguro. E aí, nesse caso, a insegurança impede a manifestação da mediunidade. São os freios que impedem a manifestação da mediunidade. Todo mundo fala, mas se for animismo, se nós não vencermos os nossos medos, é sinal que nós estamos ainda colocando panos quentes nas coisas que vivenciamos. Veja, meu querido Fábio, em todos os ambientes da tua vida, e eu sei que tu faz isso, né, porque eu te conheço, como que é a insegurança, como que age a insegurança no teu trabalho, como age a insegurança no teu relacionamento familiar, como que age a tua insegurança como companheiro, como esposa, como pai, como esposo, como pai, como que age a tua insegurança durante os processos da mediunidade. Porque que tu é médium, isso a gente não precisa discutir, principalmente pelas lindas mensagens que tu canaliza. Qual a diferença de dar a mão para se comunicar ou a voz para se comunicar diante do processo de ligação e acoplamento espiritual ser o mesmo? Da mesma forma que o espírito se liga a ti para escrever, ele se liga a ti para falar. Muda-se apenas por onde a manifestação ocorre. Então, qual a insegurança? Aonde que está vergonha de falar, talvez? Eu não estou agora, eu estou só deixando dúvidas para que a gente amplie cada vez mais. Nós precisamos, como tarefeiros que somos, trabalhar em nós exatamente o que nos incomoda.
Porque é muito fácil dizer assim, eu queria que tudo fosse de tal jeito. Por exemplo, conversando com uma trabalhadora aqui do portal, que é a Liliane Cavalcante, ela diz assim, eu ia adorar que fosse tudo psicofonia, eu não gosto de escrever. Algum motivo tem levado ela a estar insegura à escrita, né? E aí, claro que talvez tenha os processos de comparação. Mas o Chico, mas o Divaldo, mas fulano e Beltrano, né? Aí a gente vai para a psicofonia, mas o fulano, mas o Beltrano. E aí a gente entra nas comparações, e as comparações também nos fazem ser inseguros, nos deixar inseguros. Então veja, o trabalho da insegurança não está na mediunidade manifestada em ti, está na tua maneira de enxergar as coisas ao teu redor. Lembra que, já que citaste muito bem o Eikenazi, eu vou fazer uma citação dele para ti. Precisamos aprender a confiar em nós mesmos. Fé em Deus é fácil ter. Fé em nós mesmos é uma tarefa muito mais árdua. Ótimo, adorei essa resposta, não é? Muito boa. E eu queria falar uma coisa sobre a insegurança do ponto de vista da psicologia, né? Do ponto de vista da psicologia, tem dois tipos de quadro de insegurança, de uma maneira geral, né? Tem uma insegurança que é saudável, que é aquela insegurança de realmente tem uma situação nova que eu não tenho domínio sobre ela, mas eu tenho que encarar, né? Então imagina, por exemplo, assim, eu quero tirar a carteira de motorista e tem que fazer o teste, né? E o teste é um terror, porque é com dois policiais no carro, olhando tudo que eu faço de errado, né? Ou então eu vou viajar de avião a primeira vez, eu já comprei a passagem, eu tenho que ir, né? Mas é aquela coisa nova, entrar naquele espaço apertado e confiar se o piloto vai pilotar direito ou não, né? Medo do avião cair e tal. Essa insegurança, é claro que é natural que ela aconteça e ela não pode me travar. Então, tem muito coach que fala isso, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Ou se você estiver se cagando de medo, põe a fralda e vai assim mesmo. Porque senão você não faz, né? Senão você não vai conseguir vencer aquela dificuldade e a oportunidade vai passar. Então você tem que ir com insegurança mesmo. Então não é vencer a insegurança, é aprender a conviver com ela e não deixar ela travar a tua oportunidade, né? Então esse seria um primeiro tipo de insegurança que é para sentir mesmo, porque é uma coisa nova. Agora, tem um segundo tipo de insegurança que é bem mais doentia, né? Que é uma insegurança que eu crio as inseguranças. Eu crio essas inseguranças, e aí tem muito a ver com o que o Jordelei falou, porque são inseguranças que vêm da minha autocrítica exagerada. Eu acho que eu já tenho que começar perfeito. Então, por exemplo, eu vou começar a fazer psicofonia, eu já tenho que dominar tudo. Eu já tenho que identificar a energia que está ali. Eu já tenho que controlar a mensagem que está saindo, né? Então, esse tipo de insegurança, o que ela vai fazendo? Ela vai criando uma perspectiva irreal de desempenho e eu vou me martirizando porque eu não vou alcançar esse desempenho ideal, né? E aí isso, ou eu vou desistir, vou procrastinar, procrastinar, procrastinar e não vou fazer, ou eu vou fazer com muito sofrimento, né? Sempre imaginando que, eu não estou de acordo, eu não atendo a expectativa, o mentor não veio porque eu não estou preparado, aí começa aquela maluquice, de eu ficar sofrendo à toa, né? Então, acho que você, meu amigo, você não precisa de nenhuma das duas, né? Você pode se sentir seguro e ir embora porque já está mais que pronto. Não tem que esperar estar pronto. Quer falar mais uma coisa sobre isso, Jordelei? Não, eu estava pensando aqui, porque vem muita informação na minha cabeça, sabe? Lembranças, principalmente. O meu medo do avião não era andar de avião, era não me achar dentro do aeroporto. Na minha primeira vez que eu fui, era, nossa, é muito portão, é isso, e se eu perder alguma coisa, aí o meu medo era perder o voo. E agora, Fábio, quando eu fui convidado a fazer psicofonia, eu só tive uma opção: confiar, me entregar e confiar. E porque eles falaram,
Mesmo que tu não sinta nada, feche os teus olhos e fale o que vier na mente. Essa foi a recomendação que eu recebi na sexta-feira e eu tive que botar em prática no sábado, nem 24 horas depois. Então eu precisava apenas confiar. E eu sempre confiei, né, na espiritualidade que estava junto. E assim foi. Acho que era isso. Muito bem. A Vânia Nunes, ela fez uma pergunta assim: meninos, nós estamos jovens, Jordelê. Sinto depois de um tempo que estou fazendo evangelho e oro com uma amiga todos os dias por pessoas que nos pedem saúde e outras coisas. Eu fico preocupada com as nossas energias, né? Ela falou, fico preocupado com as energias, mas eu estou entendendo com a energia dela e da amiga que está orando pelos outros, né? Não tem que ficar preocupada, não. Não precisa ficar preocupada, não. Tudo o que for pedido em nome de Deus nos será dado. Tudo aquilo que pedires em oração te será dado. Veja, dois ensinamentos lindos de Jesus. Há mais um ensinamento lindo de Jesus. Fora da caridade não há salvação. E a caridade de darmos aquilo que nem nós sabemos se temos é algo inimaginável. Então, quando vocês se colocam a serviço da luz, através da evangelização espiritual interior, que é o culto do evangelho no lar, a iluminação dos seus lares físicos e espirituais, lar espiritual que eu me refiro ao corpo físico, e ainda para tirar um tempo para colocar o nome de pessoas que estão necessitadas, e não só isso, que rogaram a vocês essa ajuda, não tem como a luz não estar manifestada ali. E então tudo o que for feito será limpo e por completo. Não há com que se preocupar, tá? Não há mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu tive uma lição, né, foi quando eu comecei a dar passes, eu já contei essa história aqui, mas me deu vontade de repetir. Foi que tinha dias que eu fazia o trabalho de passes e sentia muito bem, assim, muito reenergizado. E tinha dias que eu sentia cansaço, como se eu tivesse trabalhado exageradamente, né? E uma das pessoas que estava dando passes com a gente não falou diretamente para mim, falou como se fosse para o grupo, mas eu entendi, né? Quando a carapuça serve, a gente tem que admitir, né? Então ele falou o seguinte: nossa, tem hora que eu vejo que tem momentos que vocês, né? Falou assim no plural, estão tentando enfiar a energia à força no campo das pessoas. E às vezes a pessoa está com o campo fechado, né? Então, se na hora que eu estou orando, ou direcionando energia, ou dando passes, eu estou fazendo isso de uma forma simples e fluida, né? Desejo, Deus, né, que tal pessoa tenha uma ajuda, mas sem ficar pensando no resultado, ou ficar pensando como se eu tivesse forçando a pessoa a aceitar aquilo, então realmente eu acho que não tem que se preocupar, né? Eu acho que se acontece depois das preces que vocês estão fazendo, de sentir um cansaço, é provável que vocês estão tentando empurrar a energia onde a energia não está sendo recebida. Então, se isso estiver acontecendo, é simplesmente recuar, né? Voltar e só pedir a Jesus que faça o melhor, não que faça o resultado X, não que faça a pessoa parar de fumar, não que faça a pessoa, sabe, obedecer à mãe dela, né? Pede espiritualidade assim, pede energias de cura, pede para enviar amor, pede para o que for o melhor, mas sem pensar no resultado. Porque quando a gente condiciona a nossa prece a um resultado, aí às vezes a gente fica muito cansado, porque o resultado às vezes não sai do jeito que a gente está esperando, né? Mas muito bem. Perfeito, Robson, perfeito pelas colocações. Nós temos a tendência de dizer assim, que fulano cure do câncer. A gente não sabe qual é a provação
que aquele ser ali tem que passar para ter esta doença, né, para ter esta enfermidade. Então, Senhor, que leve luz, que leve amparo e que leve a tua presença curativa, que se cumpra a sua vontade, né? Então, aí a gente vai encaminhando sempre bem. Muito bem. A Áurea Alanes fez o seguinte comentário. Quando fiz o curso de apometria, aqui em casa ocorreram muitas manifestações de elementais. Eles passavam correndo para todo lado, faziam ruídos diferentes. O que será que eles queriam? Pode falar, Robson, quer falar primeiro? Não, o que eu ia falar, assim, eu não tenho tanta experiência com elementais, a experiência que eu tenho é recente, de começar a estudar os 4 elementos, né? Então, em alquimia tem muito essa questão dos elementais, tem a questão dos elementais da natureza, das matas, né? Agora, pode ser que eles não queriam nada, pode ser que eles só queriam estar presentes, ou ajudar, ou que foi mais fácil ver a manifestação deles naquele dia, né? Porque os elementais são forças tão puras, no sentido delas serem tão ligadas ao natural, né? Ao, ao telúrico, né? Coisa da terra, que não é como se eles têm uma vontade, eles querem que eu faça uma coisa, né? Não é como se fosse um espírito que chega ali e tem um desejo. Eles só existem, né? Eles só contribuem, eles só fluem. Então, eu imagino que talvez eles não queriam nada, só ficou fácil de perceber pela abertura energética que vocês estavam submetidos, né? Mas é só um achismo meu. Não, mas respondeste muito bem, Robson, muito bem mesmo. A única coisa que nós temos que pensar, minha querida irmã, é: será que são elementais mesmo? Essa é a pergunta. Por quê? O elemental do fogo, a gente só enxerga no fogo. O elemental da água, a gente só vê ele na água, no movimento da água. O elemental do ar, a gente só vê ele aonde há ventanias e isto. O elemental da terra, a gente só vê no processo da terra. Então, ele passar fazendo agito e barulho não está me parecendo ser elementais, mas pode ser outros seres. E, e toda vez que a gente expande o nosso conhecimento, porque isso é importante ressaltar, porque você disse, quando eu estudei apometria, quando eu estava estudando apometria, aconteceu isso. Então, todo o processo que nos abre a consciência para novas realidades, e a apometria, ela abre gigantescamente a nossa consciência para entender mais sobre obsessão, para entender mais sobre pulsos magnéticos, sobre personas, sobre, fragmentações e mais fragmentações, e a gente vai indo ali. Quando a gente se abre a isso, muitas vezes as nossas percepções se ampliam também. E naquele momento pode ter ocorrido uma manifestação em que a tua percepção visualizou algo. Porém, provavelmente, tomada pela curiosidade, você deve ter rapidamente ido buscar a origem do ruído, do movimento, e aí some, aí desaparece. Então, pode ser isso. Eu não estou dizendo também que não eram elementais, mas, por exemplo, todas as vezes que eu observei elementais, eles estavam no seu local, né? O mato se mexendo muito, com muito vento, aí lá no meio, e é muito difícil enxergar os elementais. Não é assim, olhei, ali está o elemental. Não, ele passa. Pelo menos isso para mim. Ele passa. E às vezes, quando passa, a gente tem que ficar lembrando daquela imagem, revivendo aquela imagem para enxergar aquela nuance, porque é uma nuance. É aqui que tu estava. Porque eles são assim, eles são invisíveis, né? Eles não querem ser presentes, mas eles estão ali ajudando. Não, ótimo. Acho que já está bom o debate para o dia de hoje. Vamos nos despedir, Jorge?
Vamos sim, Robson. Obrigado, queridos e amados irmãos. É sempre muito bom a gente ter que aprender tanto assim e ter a oportunidade da orientação dos benfeitores espirituais. Muito do que é respondido aqui é a própria espiritualidade trazendo a informação, trazendo a mensagem através de nós. E isso já responde aí um pouquinho mais a pergunta do Fábio. Veja que tem vários momentos que eu fico quieto e eu falo, sou eu falando, mas são mensagens trazidas do mundo espiritual. Então, há inúmeras formas da psicofonia se manifestar. Às vezes a gente já faz e nem percebe. E é muito bom conviver com todo esse movimento de aprendizado. Eu tenho um carinho muito grande por gravar perguntas e respostas. Fiquem com Deus. Uma semana linda, abençoada a todos vocês. Até mais.